Você abre aquela latinha de atum no almoço achando que está fazendo a coisa certa, que está comendo proteína de qualidade, ômega 3, vitamina D, tudo o que o médico mandou. Só que, dependendo da marca que você compra, o que tem dentro daquela lata não é bem o que você imagina. Pode ter excesso de sódio, pode ter metais pesados como mercúrio e chumbo em concentrações preocupantes. Pode ter mais água e caldo vegetal do que peixe de verdade. E pode até ter histamina, em níveis que causam intoxicação alimentar. Num país onde 53% das amostras de atum enlatado analisadas num estudo científico apresentaram teor de mercúrio acima do recomendado, confiar cegamente no rótulo é um risco que você não deveria correr. Eu sou um avô, e avô não mente. Vai, se inscreve que eu te conto tudinho. Número 5. Cellier. Vamos começar por uma marca que não deu apenas motivos para desconfiança, deu motivos para a Anvisa intervir de forma emergencial. A Cellier Alimentos, que comercializa atum ralado em óleo comestível com caldo vegetal na sua linha profissional, foi protagonista de um dos episódios mais graves envolvendo atum enlatado no Brasil nos últimos anos. Em julho de 2023, crianças em centros de educação infantil da cidade de Campinas, no estado de São Paulo, passaram mal depois de consumir atum da marca Cellier. Estamos falando de crianças pequenas, em creches públicas, comendo atum que deveria ser seguro e que foi servido como parte da merenda escolar. O Centro de Vigilância Sanitária de São Paulo comunicou o caso à Anvisa, que agiu imediatamente. O Instituto de Tecnologia de Alimentos, o ITAL, realizou análises laboratoriais no produto e confirmou a contaminação do atum com histamina em valores acima dos limites tolerados pela legislação sanitária. A histamina é uma substância que se forma no pescado depois da morte do peixe, quando as condições de manuseio e armazenamento são inadequadas. E aqui está o detalhe mais perturbador. A histamina não é eliminada pelo tratamento térmico. Não adianta cozinhar, esterilizar ou processar o peixe industrialmente. Se a histamina já está ali, ela vai continuar ali dentro da lata, esperando para causar problemas em quem consumir. Em agosto de 2023, a Anvisa publicou a Resolução ERRE E3124, proibindo a comercialização, a distribuição e o uso do atum ralado da Cellier Alimentos linha profissional e lote, fabricado em 8 de maio de 2023, com validade até 8 de maio de 2025. Também foi determinado o recolhimento imediato do produto em todo o território nacional. Os sintomas da intoxicação por histamina incluem dormência, formigamento e sensação de queimação na boca, erupções cutâneas no tronco superior, queda de pressão arterial, dor de cabeça e coceira na pele, podendo evoluir para náusea, vômito e diarreia. Em idosos e pessoas com problemas de saúde pré-existentes, os sintomas podem ser muito mais graves. E sabe o que é mais revoltante? O peixe contaminado com níveis tóxicos de histamina pode não apresentar nenhum sinal visível de problema. Não tem mau cheiro, não tem alteração na consistência, não tem mudança na coloração. Você abre a lata, olha o atum, cheira e parece normal. Mas por dentro está carregado de uma substância que vai te fazer passar mal. É uma bomba relógio disfarçada de almoço saudável. E a Cellier, segundo reportagens da época, não se pronunciou publicamente sobre o caso. Crianças foram intoxicadas numa creche pública e a empresa ficou em silêncio. Isso diz muito sobre o tipo de compromisso que certas marcas têm com o consumidor. E eu quero que você entenda algo sobre a histamina, que torna esse caso ainda mais grave. A histamina não se forma por acaso. Ela se forma quando o peixe é manuseado ou armazenado em temperaturas inadequadas depois de pescado. Se a cadeia de frio é respeitada desde o momento da captura até o processamento na fábrica, a histamina não se forma em níveis perigosos. Quando uma lata de atum apresenta histamina acima dos limites legais,
Isso é evidência direta de que houve falha na cadeia de frio em algum momento. O peixe foi mantido em temperatura incorreta por tempo suficiente para que bactérias convertessem a histidina, um aminoácido naturalmente presente no atum, em histamina. E essa falha aconteceu antes do enlatamento, porque depois de selada e esterilizada, a lata não permite a entrada de novas bactérias. Ou seja, o problema está no processo de produção da fábrica, na seleção da matéria-prima, no controle de temperatura dos fornecedores. São falhas graves de boas práticas de fabricação que colocam diretamente a saúde do consumidor em risco. E quando essas falhas resultam na intoxicação de crianças em creches, estamos diante de algo que deveria ter consequências muito mais sérias do que uma simples resolução da Anvisa. Número 4. 88 pescados. A marca 88 Pescados é uma daquelas que você encontra em supermercados de bairro, distribuidoras e comércios regionais por um preço que parece bom demais para ser verdade. E quando algo parece bom demais para ser verdade, geralmente é. A 88 Pescados comercializa atum ralado em óleo e em caldo vegetal a preços significativamente abaixo da média de mercado. E como é que uma marca consegue vender atum muito mais barato que as concorrentes? A resposta está no que tem dentro da lata. Quando você compara o peso líquido declarado na embalagem com o peso líquido escorrido, ou seja, o peso real do peixe depois que você drena o óleo e a água, a diferença em marcas de baixo custo, como a 88 Pescados, costuma ser gigantesca. Em muitas dessas marcas econômicas, o peixe efetivo dentro da lata representa menos da metade do peso total. O resto é líquido de cobertura, caldo vegetal feito de flocos de soja e extrato de cenoura e aipo, óleo de soja refinado e água com sal. Você está pagando por atum, mas está levando para casa uma lata cheia de caldo e óleo com um pouco de peixe ralado no meio. E não é peixe do lombo, é atum ralado, que por definição já é feito com as partes menos nobres do peixe, com menos proteína e menos ômega 3 por porção. Além disso, marcas de menor porte e menor controle de qualidade apresentam riscos adicionais que muitas vezes não são percebidos pelo consumidor. A qualidade da soldagem das latas, a integridade do revestimento interno, que evita a migração de metais para o alimento, o controle de temperatura durante o armazenamento e o transporte, tudo isso influencia a segurança do produto final. Latas amassadas, com microfissuras na soldagem ou com revestimento interno comprometido, podem permitir a migração de estanho, chumbo e alumínio para o alimento. E esses metais, acumulados ao longo do tempo no organismo, são tóxicos. O chumbo afeta o sistema nervoso, os rins e o desenvolvimento cognitivo em crianças. O estanho em excesso provoca irritação gástrica e problemas gastrointestinais. Quando você compra a lata mais barata da prateleira sem verificar a integridade da embalagem e a reputação do fabricante, está jogando roleta com a sua saúde. E eu preciso falar de uma coisa que vale para 88 Pescados e para várias outras marcas de baixo custo. A lista de ingredientes. Pegue uma lata de atum ralado em óleo de uma marca barata e leia os ingredientes. Você vai encontrar algo assim: atum, água, caldo vegetal composto por água, flocos de soja e extrato de cenoura e aipo, óleo de soja e sal. Agora pegue uma lata de atum sólido ao natural de uma marca premium. Os ingredientes são atum, água e sal. 3 ingredientes contra 7 ou 8. Quanto mais longa a lista de ingredientes, mais diluído está o produto real. E quanto mais diluído, menos proteína, menos ômega 3 e menos nutrientes você está efetivamente consumindo por porção. Num atum sólido ao natural de boa qualidade, você encontra cerca de 17 gramas de proteína e 624 miligramas de ômega 3 por porção de 60 gramas. Num atum ralado, em caldo vegetal, esses números caem para menos de 10 gramas de proteína
e menos de 200 mg de ômega 3 pela mesma porção. A diferença é brutal. Número 3. Bom Porto. A Bom Porto é outra marca que opera no segmento de pescados enlatados de baixo custo e que merece atenção redobrada do consumidor. A marca comercializa atum ralado e sardinha em diversas apresentações e está presente principalmente em redes regionais de supermercados e em distribuidoras que atendem restaurantes populares e serviços de alimentação coletiva. O problema com marcas como a Bom Porto não é necessariamente um escândalo pontual como o da Cellier. É algo mais insidioso e mais difícil de perceber. É a questão do custo-benefício nutricional real daquilo que você está comprando. O atum é valorizado como alimento justamente por ser uma fonte concentrada de proteínas de alta qualidade, de ácidos graxos ômega 3, de vitamina D, de ferro, de zinco e de selênio. Mas para que você receba esses benefícios, precisa estar consumindo atum de verdade em quantidade adequada. Quando uma marca dilui o peixe em caldo vegetal, em óleo de soja e em água, o conteúdo nutricional por lata despenca. E marcas de baixo custo, como a Bom Porto, fazem exatamente isso. O preço baixo não vende eficiência produtiva milagrosa, vende menos peixe dentro da lata. E existe outro problema que afeta marcas de menor porte no segmento de pescados enlatados: o controle do teor de sódio. O sal é usado como conservante natural em produtos enlatados e a quantidade varia enormemente de marca para marca. Algumas marcas premium conseguem oferecer produtos com teores de sódio reduzidos em até 86%. Já marcas econômicas frequentemente utilizam quantidades elevadas de sal para compensar a falta de sabor do peixe diluído e para prolongar a vida útil do produto. O resultado é uma lata de atum que, em vez de ser um aliado da saúde cardiovascular, pode se tornar um inimigo. O excesso de sódio está diretamente associado à hipertensão arterial, à retenção de líquidos, ao endurecimento dos vasos sanguíneos e ao aumento do risco de acidente vascular cerebral e insuficiência cardíaca. A Organização Mundial da Saúde recomenda um consumo máximo de 2.000 mg de sódio por dia. Uma única lata de atum de certas marcas pode conter mais de 500 mg de sódio, o que representa 1/4 da recomendação diária inteira. E tem mais um aspecto que merece atenção quando falamos de marcas como a Bom Porto e outras do segmento econômico: a questão da rotulagem. A legislação brasileira exige que os rótulos de alimentos informem a lista de ingredientes em ordem decrescente de quantidade. Isso significa que o primeiro ingrediente da lista é o que está presente em maior quantidade. Quando você pega uma lata de atum sólido ao natural de uma marca premium, o primeiro ingrediente é atum. Quando você pega uma lata de atum ralado em caldo vegetal de uma marca econômica, preste muita atenção. Em alguns casos, a água aparece antes do atum na lista de ingredientes, ou o caldo vegetal aparece em destaque. Isso significa que tem mais líquido do que peixe dentro da lata. E você está pagando preço de proteína por algo que é majoritariamente água com saborizante. O Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC, já alertou diversas vezes sobre a importância de ler os rótulos com atenção, especialmente em produtos enlatados, onde a diferença entre o peso total e o peso real do alimento pode ser enorme. Se inscreve para mostrar que esses vídeos ajudam sim e fazem sentido. Número 2. Pescador. A marca Pescador é outra presença constante nas prateleiras dos supermercados mais populares do Brasil, oferecendo atum ralado em óleo e em caldo vegetal a preços competitivos. E como já vimos nos casos anteriores, preço baixo em atum enlatado quase sempre significa menos peixe e mais enchimento. Mas com a Pescador, eu quero falar de um problema que vai além da composição da lata. Quero falar do mercúrio. O mercúrio é um metal pesado que está naturalmente presente nos oceanos,
mas cuja concentração tem aumentado dramaticamente nas últimas décadas por causa da atividade industrial humana, especialmente a queima de combustíveis fósseis e a mineração. O mercúrio se acumula na cadeia alimentar marinha através de um processo chamado bioacumulação. Os pequenos organismos absorvem o mercúrio da água, os peixes pequenos comem esses organismos, os peixes médios comem os peixes pequenos e os peixes grandes, como o atum, comem os peixes médios. A cada nível da cadeia alimentar, a concentração de mercúrio aumenta. Por isso, o atum, que é um predador de topo, acumula quantidades significativas de mercúrio na sua carne. Um estudo científico publicado pela revista Ciência e Tecnologia de Alimentos, que analisou amostras de atum sólido enlatado comercializado na cidade do Rio de Janeiro, encontrou resultados alarmantes. As 53% das amostras apresentaram teor de mercúrio acima do recomendado. Apenas uma entre as 5 marcas analisadas estava com todos os produtos dentro dos limites máximos permitidos. E isso não é um problema exclusivo das marcas baratas, é um problema estrutural que afeta o atum como categoria de alimento. Mas marcas que investem menos em controle de qualidade, que compram matéria-prima de fornecedores menos rigorosos e que não realizam testes laboratoriais regulares nos seus lotes, têm uma probabilidade muito maior de colocar no mercado produtos com concentrações elevadas de mercúrio. A exposição crônica ao mercúrio, mesmo em doses relativamente baixas, pode provocar danos ao sistema nervoso central, problemas renais, tremores, dificuldade para caminhar, problemas de visão e memória, escabau, em casos mais graves, a convulsões. Para gestantes, a situação é ainda mais delicada, porque o mercúrio atravessa a barreira placentária e pode causar danos irreversíveis ao desenvolvimento cerebral do feto. A Agência de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos, a FDA, recomenda que gestantes, lactantes e crianças pequenas limitem o consumo de atum a no máximo 340 gramas por semana, priorizando espécies com menor acúmulo de mercúrio. No Brasil, a legislação estabelece um limite máximo de 500 microgramas de mercúrio por quilograma de pescado. Mas a fiscalização é limitada e a maioria dos lotes nunca é testada. Número 1. Alcyon. E chegamos ao número 1 da lista de marcas de atum que você deve evitar. A Alcyon é uma marca de conservas de pescado que opera no segmento de menor custo do mercado e que exemplifica tudo o que pode dar errado quando a prioridade absoluta de uma empresa é o preço baixo, em detrimento da qualidade. O atum ralado da Alcyon é frequentemente encontrado nas prateleiras mais baixas dos supermercados, aquelas onde ficam os produtos de menor visibilidade e menor preço. E é exatamente ali que o consumidor desatento pega a lata sem pensar 2 vezes. O problema com a Alcyon começa pela transparência. Marcas consolidadas como Gomes da Costa e Coqueiro disponibilizam informações nutricionais detalhadas nos seus sites, informam a origem do pescado, publicam relatórios de sustentabilidade e mantêm canais de atendimento ao consumidor acessíveis. A Alcyon e marcas similares de baixo custo se oferecem o mínimo obrigatório, por lei no rótulo e nada mais. Não há informação sobre a espécie exata de atum utilizada. Não há informação sobre a origem geográfica do pescado. Não há informação sobre os processos de controle de qualidade aplicados durante a produção. E essa falta de transparência é por si só um sinal de alerta, porque a espécie do atum importa muito. Existem diversas espécies comercializadas sob o rótulo genérico de atum. O atum albacora, que é o Tunus alalunga, é o mais nobre e o mais caro. O atum bonito listrado, que é o Katsuonus pelamis, é o mais utilizado em conservas no mundo inteiro por ser mais abundante e mais barato. E existe o atum gaiado, que é ainda mais acessível. Cada uma dessas espécies tem perfis nutricionais diferentes e, crucialmente,
acumula quantidades diferentes de mercúrio. O atum albácora, por ser maior e viver mais tempo, tende a acumular mais mercúrio do que o bonito listrado. Mas se o rótulo não informa qual espécie está dentro da lata, você não tem como avaliar o risco. Além disso, marcas de baixo custo, como a Alcyon, frequentemente utilizam o atum ralado como formato padrão dos seus produtos. E como já expliquei, o atum ralado é feito com as partes menos nobres do peixe, muitas vezes trituradas e misturadas com caldo vegetal, resultando num produto com muito menos proteína e muito menos ômega 3 do que o atum sólido. O atum sólido é feito com o lombo inteiro do peixe, cortado em segmentos transversais e colocado diretamente na lata. É um produto completamente diferente em termos de qualidade nutricional e organoléptica, mas custa mais caro. E é por isso que as marcas de baixo custo evitam o formato sólido e apostam no ralado, com caldo vegetal. Mais enchimento, menos peixe, mais lucro. Agora vamos falar de coisa boa, porque existem marcas no mercado brasileiro que fazem atum enlatado do jeito certo, com peixe de verdade, com controle de qualidade, com transparência nos ingredientes e com um compromisso real com a segurança alimentar do consumidor. Atum de verdade número 3, Coqueiro. A Coqueiro é uma das marcas mais tradicionais de pescados enlatados do Brasil, com décadas de presença no mercado e uma reputação construída ao longo de gerações. A marca pertence ao Grupo Calvo, um conglomerado espanhol que é um dos maiores processadores de atum do mundo, com fábricas na Espanha, em El Salvador e no Brasil. E essa escala internacional dá à Coqueiro acesso a cadeias de fornecimento mais robustas e a padrões de controle de qualidade mais rigorosos. O atum sólido ao natural da Coqueiro tem uma lista de ingredientes curta e limpa: atum, água e sal, sem caldo vegetal, sem flocos de soja, sem extratos de cenoura e aipo. É atum de verdade em água com sal. A versão em óleo usa óleo de soja como líquido de cobertura, que é o padrão da indústria, mas a proporção de peixe é significativamente maior do que nas marcas de baixo custo. A Coqueiro também oferece versões sem conservantes, apostando na esterilização comercial como método de conservação, o que é o processo mais limpo e seguro disponível para a indústria de enlatados. Do ponto de vista nutricional, o atum sólido da Coqueiro é rico em proteínas, fonte de ômega 3 e de vitamina D. A marca disponibiliza informações nutricionais detalhadas, tanto no rótulo quanto no seu site, permitindo que o consumidor faça escolhas informadas. Para quem se preocupa com o sódio, a Coqueiro oferece versões com um teor reduzido de sal que são significativamente melhores para pessoas com hipertensão ou outras condições cardiovasculares. Atum de verdade número 2, Gomes da Costa. Se a Coqueiro é tradição, a Gomes da Costa é liderança absoluta. A Gomes da Costa é a maior marca de pescados enlatados do Brasil, com uma participação de mercado que supera qualquer concorrente. A empresa pertence ao grupo Thai Union, o maior conglomerado de frutos do mar do mundo, sediado na Tailândia, que opera em mais de 40 países. E essa escala global se traduz em algo muito concreto para o consumidor brasileiro: rastreabilidade, controle de qualidade e capacidade de investimento em tecnologia de produção. A Gomes da Costa oferece uma linha completa de atum enlatado que vai do atum ralado em óleo, que é o formato mais popular e acessível, até produtos premium, como os filés de atum em azeite de oliva extra virgem. A versão sólida ao natural, com ingredientes limitados a atum, água e sal, é uma das mais bem avaliadas pelo mercado. E a marca tem feito um esforço consistente nos últimos anos para oferecer opções com teor reduzido de sódio. A linha Light, em sódio, por exemplo, tem uma redução de até 86% na concentração de sal em relação aos produtos convencionais. Isso é enorme. Significa que uma pessoa com hipertensão
pode consumir atum enlatado sem comprometer dramaticamente a sua dieta restrita em sódio. A Gomes da Costa também se destaca no aspecto da sustentabilidade. O grupo Thai Union tem compromissos públicos com a pesca responsável, incluindo rastreabilidade da cadeia de fornecimento desde o barco até a lata. A empresa participa do programa International Seafood Sustainability Foundation, o ISSF, que monitora as práticas de pesca para garantir que as populações de atum não sejam sobreexploradas. Isso pode parecer distante da sua mesa, mas é fundamental. A pesca predatória está dizimando populações de diversas espécies de atum nos oceanos. Se as empresas não se comprometerem com práticas sustentáveis, em poucas décadas não haverá mais atum para enlatar. E quando eu falei lá atrás sobre o estudo que encontrou mercúrio acima do recomendado em 53% das amostras de atum analisadas no Rio de Janeiro, eu também mencionei que uma marca estava com todos os produtos dentro dos limites. Isso demonstra que o controle de qualidade faz diferença. Marcas grandes, com laboratórios próprios e processos de verificação contínua dos seus fornecedores, conseguem manter os níveis de mercúrio sob controle. Não eliminam completamente, porque o mercúrio está no oceano e é absorvido pelo peixe antes mesmo de ser pescado, mas conseguem selecionar espécies com menor acúmulo, rejeitar lotes que excedem os limites e garantir que o produto que chega à prateleira está dentro dos parâmetros seguros. Marcas pequenas e baratas simplesmente não têm essa capacidade, e é o consumidor que paga a diferença com a própria saúde. E eu quero deixar claro uma coisa: não estou dizendo que consumir atum enlatado é perigoso, pelo contrário. O atum é um dos alimentos mais nutritivos que existem. É composto por cerca de 90% de proteína na matéria seca. É uma excelente fonte de vitamina D, que é essencial para a absorção de cálcio e a saúde óssea. É rico em selênio, que é um antioxidante poderoso, e contém ácidos graxos ômega 3 de cadeia longa, especialmente o EPA e o DHA, que são fundamentais para a saúde cardiovascular e para o funcionamento do cérebro. Estudos epidemiológicos mostram consistentemente que populações que consomem peixe regularmente têm menores taxas de doenças cardíacas e menor incidência de declínio cognitivo relacionado à idade. O problema não é o atum. O problema são as marcas que vendem atum de mentira, diluído em caldo vegetal, com excesso de sódio e sem controle adequado de contaminantes. Quando você escolhe uma marca séria, que entrega peixe de verdade, com ingredientes mínimos e controle de qualidade rigoroso, o atum enlatado é um dos melhores alimentos que você pode ter na despensa. Atum de verdade número 1, Tours. E no topo da lista, a marca que representa o que há de melhor em atum enlatado no mercado brasileiro. A Tours é uma marca que se posiciona no segmento premium de conservas de pescado e que entrega exatamente o que promete. A empresa trabalha com lombos de atum selecionados, cortados em segmentos transversais e envasados manualmente. Sim, manualmente. Cada pedaço de atum é colocado na lata por mãos humanas, não por máquinas que trituram e despejam indiscriminadamente. Isso garante uma qualidade visual e textural do produto, que é imediatamente perceptível quando você abre a lata. A Tours oferece atum sólido ao natural e em azeite de oliva, e com ingredientes mínimos e sem conservantes. A versão ao natural tem apenas atum, água e sal. A versão em azeite tem atum, azeite de oliva, extra virgem, água e sal. A diferença entre abrir uma lata de Tours e uma lata de atum ralado em caldo vegetal de uma marca barata é como a diferença entre comer um filé mignon e comer uma salsicha. Ambos são carne, mas a semelhança acaba aí. O teor de proteína por porção no atum sólido da Tours é significativamente maior do que no atum ralado
das marcas de baixo custo. O teor de ômega 3 também é superior, porque o lombo do atum é a parte do peixe, onde os ácidos graxos essenciais estão mais concentrados, e o sódio é controlado dentro de limites que permitem o consumo regular sem riscos para a saúde cardiovascular. A Tours também se preocupa com a embalagem. As latas são dotadas de sistema abre fácil, com revestimento interno de alta qualidade que minimiza a migração de metais para o alimento. São detalhes que não aparecem na propaganda, mas que fazem diferença real na segurança do produto. E eu quero falar de um aspecto da Tours que me impressiona particularmente: a consistência. Quando você abre 3 latas diferentes de uma marca barata, cada lata parece ser um produto diferente. Numa tem mais peixe, na outra tem menos. Numa, o peixe está mais firme, na outra está desmanchando. Numa, o sabor é aceitável, na outra tem um gosto metálico ou de ranço. Isso acontece porque o controle de qualidade é frouxo e cada lote pode ter variações significativas. Com a Tours, a experiência é consistente. Lata após lata, você encontra o mesmo padrão de qualidade. O atum é firme, o sabor é limpo. A proporção de peixe para líquido é sempre generosa, e essa consistência não é acidental. É resultado de um processo de produção controlado, com seleção rigorosa da matéria-prima, envase manual que permite inspeção visual de cada lata e esterilização calibrada para preservar a textura e os nutrientes do peixe. É assim que se faz atum de verdade, com cuidado, com responsabilidade, com respeito pelo consumidor que está abrindo aquela lata, confiando que vai encontrar um alimento de qualidade. A Tours custa mais que as marcas de baixo custo. Isso é inegável. Mas quando você divide o preço pela quantidade real de proteína e de ômega 3 que está recebendo, a conta muda completamente. Porque pagar R$ 3 por uma lata de atum ralado em caldo vegetal que tem 9 gramas de proteína é, na verdade, mais caro por grama de nutriente do que pagar R$ 8 por uma lata de atum sólido que tem 17 gramas de proteína. Você precisa comprar 2 latas da marca barata para obter a mesma quantidade de proteína de uma lata da marca boa. E ainda assim, vai ingerir mais sódio, mais caldo vegetal, mais enchimento e, potencialmente, mais metais pesados. Economia de verdade não é comprar o mais barato, é comprar o que entrega mais pelo que você paga. Antes de terminar, eu quero deixar 5 orientações práticas para que você compre atum enlatado com segurança e inteligência. Primeiro, sempre prefira atum sólido ao invés de ralado. O sólido é feito com o lombo do peixe e tem significativamente mais proteína e ômega 3. Segundo, escolha atum ao natural ou em óleo e evite as versões em caldo vegetal, que são as mais diluídas e as que têm menos peixe real. Terceiro, verifique a integridade da lata antes de comprar. Latas amassadas, estufadas, com ferrugem ou com qualquer sinal de dano devem ser descartadas imediatamente. Quarto, compare o peso líquido escorrido na tabela nutricional. É esse número que indica a quantidade real de peixe que tem dentro da lata. E quinto, preste atenção na lista de ingredientes. Quanto mais curta, melhor. O ideal é atum, água e sal, nada mais. E lembre-se de uma coisa fundamental: o atum enlatado pode ser um alimento extremamente saudável e nutritivo quando produzido com seriedade e consumido com moderação. Mas pode ser um problema quando produzido sem controle de qualidade, com excesso de sódio, com mercúrio acima dos limites e com mais enchimento do que peixe. A diferença entre um atum de verdade e um atum de mentira não está no rótulo bonito, está no que tem dentro da lata. E agora você sabe como descobrir. Compartilha esse vídeo com quem precisa ouvir isso. Manda para a sua mãe, que compra atum toda semana. Manda para o seu amigo, que acha que toda lata é igual. Porque não é. E quem paga a diferença é o seu corpo. E uma última coisa que eu quero te dizer. Quando você estiver na prateleira do supermercado, olhando para as latas de atum, lembra deste vídeo.
Lembra que aquela lata mais barata pode ter mais caldo vegetal do que peixe. Lembra que 53% das amostras de atum analisadas num estudo científico tinham mercúrio acima do recomendado. Lembra que crianças foram intoxicadas numa creche de Campinas por atum contaminado com histamina. E lembra que existem marcas sérias, como a Tours, a Gomes da Costa e a Coquiro, que investem em controle de qualidade, em ingredientes mínimos e em transparência para que você possa comer atum com a tranquilidade de saber o que está consumindo. A saúde não tem preço, mas tem custo. E às vezes esse custo é a diferença de R$ 2 ou R$ 3 entre uma lata que é atum de verdade e uma lata que é água com sabor de peixe. Escolha com sabedoria, porque o seu corpo merece. Eu sou um avô e avô se preocupa. Cuida-te.